Queridos, o que eu vou falar é algo maravilhoso que está lá em Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Vamos ver se é desta. E eu espero que sim, que assim começamos já. Já está. Então, o que é que eu quero hoje? Quero falar convosco acerca, e é esse o título da nossa palavra e da nossa ministração, podes colocar aqui, aí está ele, mas podes pôr o título, viver para aquilo que realmente importa. Sabem, queridos, este viver para aquilo que realmente importa está exatamente no verso que estava ali escrito. Podes colocar, por favor? Porque para mim, viver é Cristo. Sabem quem fala isto? Paulo. E ele depois termina com morrer é lucro, porque esta parte do morrer é lucro, ele depois diz que porque ele estava bem ciente da salvação, da sua salvação. Ele sabia exatamente por onde é que ele ia. Então ele sabia que viver ele vive, a minha vida eu vivo para Cristo, e se eu morrer eu sei que é lucro. Porquê? Porque eu vou lá ficar ao pé dele. Eu vou estar mais perto dele. Então é um bocadinho sobre isto que eu quero falar. Se isto abrir, se não abrir vou ter que falar sem isto abrir, vai dar certo na mesma. Mas quando nós percebermos que a nossa vida realmente é elevada para Cristo, todas estas coisas vão acabar por nos mudar muitas daquelas coisas que nós fazemos. E o que eu quero te dizer com isto é que e a mensagem, chegando ao fim desta mensagem, a única coisa que eu quero que tu saias daqui é ciente que realmente vale a pena nós vivermos para este Deus. Amém, amém? Então eu quero te dizer que nós vivemos numa geração completamente apaixonada por muitas coisas. Queridos, nós estamos, por exemplo, a viver neste momento esta fase do Mundial de Futebol. Muitos de vocês gostam de futebol ou não? Sim? Só que assim, para nós este ano a coisa não foi fácil, não é? Eu comecei a torcer por Portugal, aqui acredito que alguns de vocês começaram a torcer por Brasil. Depois, quando o Brasil foi eliminado, nós torcemos todos por Portugal. Depois Portugal foi eliminado, eu ainda fui torcer para a Bélgica. E a Bélgica foi eliminada também, então agora não torço por ninguém. Agora trouxe por Cristo. Mas é assim, isto para vos dizer o quê? Que essas paixões, vocês reparem, são multidões, queridos. São estádios e jogos cheios de pessoas a vibrar por uma nação, por um clube, por uma bola. Nós vimos, por exemplo, essa manifestação, quando foi com o Cristiano Ronaldo, um monte de pessoal que estava ali. Queridos, eram centenas, eu acredito que milhares de pessoas que se deslocaram ao hotel só para o gajo vir dizer um adeus à janela. E hoje nós vivemos num mundo que é apaixonado por muitas coisas. Outros vivem pela carreira, outros pelo dinheiro, pelo sucesso. Queridos, e infelizmente hoje há muita gente que está a viver pela aprovação do outro. Hoje nós somos julgados e nós somos avaliados pelo o tamanho da igreja que nós temos, pelos seguidores que nós temos nas nossas redes sociais. Então a primeira vez quando a gente conhece alguém, algum pastor, alguém de referência, a gente vai ver quantos seguidores tem. Tem poucos, só tem 2.000. Como se isso valesse de alguma coisa. Então nós muitas vezes hoje, os padrões do nosso viver, muitas vezes vive-se em prol de coisas que não têm assim tanta importância. E quando nós vimos este verso, e quando eu digo que viver para aquilo que realmente vale a pena, queridos, porque é por isso que nós estamos aqui semanalmente. É por isso que nós vimos aqui todos os domingos e participamos numa igreja. Porquê? Porque nós temos uma demonstração da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, só que muitas vezes nós não vivemos em prol disso. Porquê? Porque hoje reina muitas outras coisas dentro do nosso coração. Queridos, e deixem-me dizer, o problema nunca foi a intensidade de nós termos uma paixão, seja por aquilo que for. O grande problema é o objeto da nossa paixão. Todos vivemos em prol de alguma coisa. A pergunta é, para quem nós vivemos? Queridos, muitos vivem para ganhar dinheiro. Hoje é uma das piores coisas que existe dentro de uma igreja, porque nós vemos muita gente que não usufrui da presença de Deus, de estar em comunhão com os irmãos, porque tem que trabalhar. E não estou aqui a dizer que não temos que trabalhar, mas nós temos que fazer escolhas. E há escolhas, eu digo muitas vezes isso aqui, e as pessoas às vezes não gostam que eu fale isso, queridos, mas eu digo que tudo aquilo que me afasta de Deus não é de Deus. Então, se o trabalho me está a afastar de Deus, se calhar esse trabalho, não, porque Deus quer que eu esteja aqui, se calhar és tu que queres estar ali, se calhar és tu que tens medo de dar um passo e sair dali e ir para um sítio que realmente tu vais voar.
Eu próprio, eu posso falar por mim, eu estava seguro no meu trabalho, eu tinha um trabalho maravilhoso, de segunda a sexta-feira, só que aquilo estava-me a consumir o meu tempo, porque eu trabalhava por vendas, eu trabalhava o dia todo fora, eu andei 16 anos nisso, mas houve um mau dia, como eu não me vi embora, Deus tirou-me. E eu chorei muito, queridos, porque eu estava num sítio muito confortável, eu ganhava muito bem, então eu vivia na força do meu braço. E hoje, passaram 6 meses que eu chorei, porque me fui mandado embora, mas depois eu percebi, ok. Foi a partir daí que a nossa igreja realmente começou a ter um pastor a tempo inteiro dentro da igreja. Então, nós muitas vezes, às vezes, nem compreendemos. Para vocês terem noção, eu ainda hoje, eu e a vossa pastora, aquilo que nós recebemos hoje, o nosso ordenado, queridos, ainda não é aquilo que nós ganhávamos em 2015. Porque nunca foi por isso. Então nós decidimos, porquê? Porque eu tinha um excelente trabalho, com excelentes condições, e a vossa pastora também tinha um excelente trabalho, com excelentes condições. Ela trabalhava, era na Caixa Geral de Depósitos, ela trabalhava como secretária de administração em Lisboa, com 13º, 14º, prémios, seguros para toda a gente, regalias, porque de uma empresa que deu aquela dimensão. Só que Deus disse, agora chegou o tempo. Então, porquê? Porque realmente nós vivemos hoje por uma vida pautada em Cristo. Então não tem mal em nós trabalharmos, não tem mal em nós vivermos para ganhar dinheiro, viver para alcançar sucesso, viver para sermos aceitos pelos outros. Queridos, deixa-me dizer uma coisa, onde não te aceitarem como tu és, é sinal que não é para estar lá. Sabes porquê? Porque se Cristo aceita-te exatamente como tu estás, não quer dizer que Ele valida aquilo que tu fazes, mas Ele aceita da maneira que tu estás. E Ele fala contigo para que tu possas e traz, segundo a sua palavra, algo e ferramentas para que nós possamos realmente viver dentro dos padrões de Cristo. Paulo, camarada que escreveu isso, todos nós, ou muita gente conhece a história dele, sabe o que é que aconteceu. Já vamos falar um pouquinho mais à frente. Amém, amém? Tudo isto pode ser muito bom, mas torna-se perigoso quando ocupa o lugar que deveria pertencer apenas a Jesus. Paulo apresenta-nos essa declaração extraordinária, porque para mim viver é Cristo. Ele não diz, para mim viver é o ministério, para mim viver é de família, para mim viver é o trabalho, para mim viver é o sucesso, para mim viver é a igreja, para mim viver é a minha saúde. Não, queridos, tudo isso fazia parte, mas nada disso era o seu viver, porque o seu viver era Cristo. Queridos, e nós muitas vezes, eu fui encaminhado, e quando eu me converti, passado alguns tempos, toda a gente dizia que nós tínhamos um padrão. Em primeiro lugar é... Alguém ouviu isto? Quem é que está em primeiro lugar? A seguir? Está a ver? A malta sabe disto. E a seguir? A gente tinha isto por estas coisas. Mas, queridos, eu ouvi em tempos um amigo meu, um pastor amigo meu, a fazer esta declaração e fez todo o sentido na minha cabeça. Cristo, Deus não é acima, Deus é o centro. A centralidade da nossa vida é que deve ser Cristo. Não estou a dizer, e não interpretem mal, que o pastor diz que Deus não é importante. Não, Deus tem que estar no centro de tudo aquilo que eu faço. Não interessa eu colocar Deus acima de todas as coisas e eu ser um mau pai ou um mau filho. Não interessa eu colocar Deus acima de todas as coisas e eu ser um mau funcionário. Não interessa eu colocar Deus acima de todas as coisas e eu estar sentado numa igreja e não fazer nada daquilo que eu devo fazer. Não interessa colocar Deus em cima sobre todas as coisas e eu não conseguir nem fazer o mínimo para Deus. Então colocar Deus no centro é quando eu estou, Deus é aquele que pauta a minha vida, é isto que pauta aqui. Para mim, viver é Cristo. Então eu em casa, o meu mostrar tem que ser Cristo. Eu no trabalho, o meu mostrar tem que ser Cristo. Eu na igreja, o meu mostrar tem que ser Cristo. Nós temos que mostrar Cristo em todas aquelas atitudes que nós temos. E isso é algo que nós vamos conquistando com o tempo de busca, não é com o tempo de crente. É com o tempo de busca das Escrituras, com o tempo de dedicação com o nosso Senhor. Porque eu conheço pessoal que é crente há 40, 50 anos, queridos, mas eles nem sabem porque é que precisam de ser salvos. Mas eles estão numa igreja desde que nasceram. Só que é de um evangelho barato, de uma palavra que nós, a primeira coisa que a gente faz é larga o marido, larga a esposa. A primeira coisa que a gente faz é sai da igreja, sai do ministério. Porquê? Porque nós vivemos hoje ainda muito,
a olhar para dentro de nós. Então, o que eu vos digo é, todas as coisas fazem parte da nossa vida, mas Paulo teve uma decisão maravilhosa, porque ele diz que para mim, viver é Cristo. Cristo tem que ser o centro, e quando Cristo ocupa o centro, tudo o resto vai encontrar o seu lugar. Posso ouvir um amém? Então eu quero partilhar 5 pontos convosco, vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro, Cristo não é apenas parte da nossa vida, Cristo, Ele é a nossa vida. Eu hoje gostava que tu saísses daqui exatamente com essa convicção. Queridos, e não estamos a falar de igrejas nem de pastores, estamos a falar de Cristo, estamos a falar de Jesus. Nós temos que pautar a nossa vida exatamente como Jesus. Paulo escreve em Colossenses, no capítulo 3, no verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Reparem na expressão que Paulo fala. Paulo não diz que Cristo melhora a nossa vida, nem que Cristo faz parte da nossa vida. O que Paulo nos diz, e é algo muito mais profundo, é que Cristo é a nossa vida. É isso que nós deveríamos todos viver. Infelizmente, muitos vivemos um cristianismo que ele está compartimentado. Existe o compartimento do trabalho, o compartimento da família, do lazer, dos amigos, da igreja, e onde Jesus entra ao domingo, mas durante toda a semana, muitas outras coisas é que governam o nosso coração. Queridos, e isto que eu vos digo não é a única coisa que eu quero é que acendam alertas na tua mente, no teu coração, e dizer assim, eu já não vou fazer mais isto, eu já não vou mais a este lugar, eu já não vou mais assistir a esta cena. Porque isso não tem a ver com nós termos uma vida pautada em Cristo. Nós termos uma vida pautada em Cristo, queridos, é nós chegarmos, nós levantarmos e termos a noção que Cristo está sentado ao nosso lado. E que as nossas manifestações têm que ser cada dia mais iguais àquelas que Ele fazia. E nós não podemos ter um Jesus ao domingo de manhã e na segunda-feira de manhã nós esquecemos o que é que andamos a fazer. Mas Deus nunca pediu apenas um espaço na nossa agenda, Ele pediu um trono no nosso coração. Jesus disse em João 15:5 o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim, diz comigo assim, sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus não podemos fazer nada, queridos. Quando estamos a falar que nós somos crentes. Porque, infelizmente, nós fazemos muitas outras coisas, mas Jesus não está lá naquele sítio. Então, se nada podemos fazer nisso, nós temos que dizer, Jesus não disse, sem mim vais fazer menos, sem mim não vais fazer tão bem. Não, Ele disse, sem mim não vais fazer nada. Tudo o que tu fizeres na tua vida, quem está conectado com Cristo, se tu queres ser um bom pai, tu tens de estar conectado com Cristo. Se tu queres ser um bom pastor, tu tens de estar conectado com Cristo. Se tu queres ser um bom empregado, tu tens de estar conectado com Cristo. Se tu queres ser um bom empreendedor, tu tens que estar conectado com Cristo. É isso que nós estamos a falar, queridos. É nós sermos pessoas melhores. Sabem que uma coisa que me entristece é quando nós ouvimos testemunhos de pessoal que diz que é crente, mas que não tem uma vida de crente. O João, quando chegou ao trabalho dele, há 2 anos atrás, ele estava uma pessoa lá, queridos, ela era crente, ela dizia, o João disse, quando ele chegou a casa, não, lá uma pessoa que é crente, ela é lá da outra igreja. Queridos, 2 meses a seguir ele dizia, pai, eu peço, não digas que és crente. Ela tratava os clientes e os colegas de trabalho de uma forma que não tem nada a ver com Jesus. E nós sermos ver Cristo em nós, não é nós virmos à igreja. Não é nós acreditarmos numa cena qualquer. Viver Cristo é fazer aquilo que Paulo fez. É ter uma transformação completa da sua vida. E isso que nos vai fazer, não pode ser só nesta área, só na área que eu quero. Nós temos que começar, quer dizer, isto não acontece do dia para a noite. Isto não é hoje eu conhecia Jesus e amanhã eu estou maravilhoso. Não, queridos, é uma caminhada da vida inteira. E nós vamos o quê? Vamos tirando aquilo que não presta. E a gente descobriu, porque Deus não leva em conta tempos de ignorância. Há coisas que eu faço e que se calhar que eu faço e que eu sei, ainda não tenho a noção que eu não deveria fazer. E esses Deus não leva, mas aquelas coisas que eu faço e sei que eu não devia fazer, essa Deus leva em consideração. E essas é que eu tenho que abandonar. Então nós temos que, o que é que nós fazemos muitas vezes como igreja, é quando chega aqui alguém, a gente quer saber é o quê? Começar logo a impor uma série, não podes fumar, não podes beber, não podes fazer, não podes. Querido, não é isso.
Nós temos que nos preocupar muito mais em apresentar Cristo nas vidas dos outros, para que nós possamos ter uma vida onde quem olha para nós diz, não, aquele é crente. Tu conheces alguém assim? Tu conheces alguém que tu dizes, não, aquele gajo ali, aquele camarada é crente. Aquele camarada crê em Jesus. Conheces? Está com alguém? Conheces alguém assim ou não? Queridos, nós temos que ter referências. Deixa-me dizer uma coisa. A maior referência que nós temos é quem? Jesus. Diz comigo, Jesus. É a maior referência do mundo na vida do cristianismo. Ele não pecou, cumpriu a sua obra até ao fim, sem ter nunca colocado o pé na poça. Ele é o único, não existe mais ninguém. Mas depois nós temos à nossa volta, graças a Deus, grandes homens de Deus que já têm muita proximidade, ou têm tanta proximidade com Deus, que eles começam a ficar parecidos com Deus. Paulo tinha a coragem de levantar as suas mãos e dizer o quê? Sede meus imitadores, como eu sou. Quer dizer, é muita confiança. Eu vou-me arriscar um dia, quem sabe, eu poder dizer isso. Há áreas da minha vida que eu já poderia dizer, olha, podes olhar para mim. Mas há outras que eu ainda não posso, então eu não vou dizer ser meus imitadores, porque quando eu disser que ser meus imitadores é para tu imitares tudo aquilo que eu faço. E não faças isso. Mas há muita coisa que Deus tem transformado na minha vida. Amém, igreja? Então nós, o que é que eu te quero dizer com isso? Arranja referências, queridos. Não arranja aquelas pessoas que tu gostas, que dizem aquilo que tu queres ouvir, que tu concordas com tudo aquilo que ela faz. Não, tu tens que arranjar referências de pessoas que tu dizes, não, este camarada tem Cristo com ele. Eu digo isso e muita gente às vezes fica desconfortável porque eu falo isto, porque dizem que eu estou a puxar o saco. Queridos, o nosso pastor Sidson é uma pessoa que eu me inspira a mim. Ele é o meu discipulador, é o meu pastor. Eu hoje tudo aquilo que eu sou em Cristo, devo muito aquilo a ele, àquilo que ele investiu em mim. Porquê? Eu olho para ele e ele é perfeito. Não é de certeza. Se eu perguntar à pastora Kénia, ela vai dizer que sim, porque ela é uma mulher sábia. Mas aos filhos eles também não vão expor o pai. Mas com certeza que não é. Só que eu vejo nele muitas atitudes que Cristo também teve. Então é um homem que está com muito mais experiência do que eu, porque ele tem só o dobro dos anos de cristão que eu tenho, e ele com 23 anos ele já estava a assumir uma igreja, tem 30 anos de ministério pastoral, onde já passou muitas coisas com ele, e tudo aquilo que ele me diz, que tem a ver com a igreja, com a Bíblia, eu tomo muita atenção, porque ele já passou por muitos sítios que eu não quero passar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então todos nós, queridos, não é que a gente tem que bajular a pessoa, gostar da pessoa, mas nós temos que ter referências e dizer assim, não, aquele gajo é um gajo que tem princípios. E não é uma pessoa, não é nós olharmos para pessoas só que nos dizem aquilo, sabes? Se tu estiveres rodeado só de malta que te diz que tu és bom, que tu és bonito, tu és querido, sabes o que vai acontecer? Tu não vais crescer. Nós precisamos de ser desafiados diariamente. Eu sou muito desafiado, queridos, na minha casa. E não é na rua. Sou muito desafiado todos os dias pela minha esposa. Sou muitas vezes desafiado pelos meus filhos. São eles que me vão dizer coisas que mais ninguém me diz. Porque também são eles que me conhecem como ninguém me conhece. Então a autoridade que eu tenho, que eles têm sobre a minha vida e de falar sobre as minhas coisas, porque eles falam, porque eles... A pastora dorme comigo todos os dias. E os meus filhos hoje já não, mas já dormiram. Amém, igreja? Então nós temos que arranjar pessoas que nós vejamos, não são, este camarada está no sítio certo. Ele está, mas porquê? Porque ele é bom? Não, porque ele é parecido com Jesus. E é isso que nós temos que cada dia mais tentar perceber. Amém, amém? Então nós só temos que tornar-nos numa identidade. E não basta ser crente aqui no domingo. A nossa identidade não está na nossa profissão, no nosso estado civil, no nosso ministério, naquilo que nós possuímos. A nossa identidade tem que estar em Cristo. Queridos, vivemos uma geração que está obcecada pelo propósito do ministério. Qual é o meu propósito? Qual é o meu ministério? Mas propósito e ministério é missão. Eu acho que já falei isso há 2 semanas atrás aqui. Propósito e ministério, aquilo que eu faço não diz aquilo que eu sou. Mas é isso que nós hoje, o que é que nós criamos? Nós criamos muitas vezes isso. Eu acho que eu falei isso há 15 dias atrás, mas está a vir à minha mente, eu vou falar outra vez. Porque se eu te perguntar quem és tu, tu vais-me dizer o que tu fazes, tu não vais dizer quem tu és. Porque nós fomos habituados a isso.
Eu vou dizer, quem és tu? Eu sou o pastor. Já estou a dizer que eu sou o pastor, já estou a dizer que eu sou o pastor. Sou o pastor Fernando, tenho lá uma igreja em Torres Vedras. Já estou a dizer que eu não estou a dizer aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou, o que é que eu sou? Quem sou eu? Eu acho que nós falamos nisso aqui. Depois falamos, que eu disse para vocês que eu sou um filho de Deus, não foi? Queridos, nós somos filhos de Deus. Jesus começa o seu ministério, o propósito e o ministério de Jesus começam onde? Não foi no nascimento dele. Foi quando ele se batizou, quando ele sai, Deus abriu-se o céu, rasgou, e Deus disse o quê? Este é o meu filho amado. Identidade. Porque Satanás vai sempre te buscar em sítios que te vão doer. Então, quando ele é tentado no deserto, levado pelo Espírito Santo, não foi o diabo que o levou, quando ele teve fome, o que é que acontece? Apareceu o camarada, que é assim que ele faz. Então as coisas estão a rolar, e que isso é nas nossas vidas é exatamente igual. Quando aparece o problema, quem é que vem? Satanás. E eu vou escolher em ser um filho de Deus, ou vou escolher tentar cumprir o meu ministério. Não, porque eu é que sei, porque eu é que mando, porque eu é que sou pastor, Não, eu sou filho de Deus. Então aquilo que eu fiz foi bem feito? Foi. Então eu vou ficar afirmando, não, mas eu sou um filho de Deus e foi isso que Deus me mandou fazer. Agora o mal é que muitas vezes a gente começa a fazer aquilo que não deve. E Satanás vai logo, a primeira pergunta que ele faz a Jesus é uma afirmação, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele vai primeiro ver se vocês cá têm a certeza que ele é filho de Deus. E Jesus, mesmo sendo filho de Deus, não foi na conversa do diabo, porque ele não tem que provar nada a Satanás. Se tu tiveres uma identidade firmada em Cristo, tu não tens que provar nada a Satanás. Tu não tens que provar nada àquele colega de trabalho que brinca contigo, que goza contigo. Tu não tens que provar nada, se calhar, à tua mãe que te anda a dizer que tu andas nessas igrejas. Tu não tens que provar nada, tu tens que provar a Cristo, a Deus, aquilo que tu és. Amém? E essa identidade, quando nós sabemos aquilo que nós somos, tudo vai mudar. Diz-me uma coisa, se alguém estivesse contigo esta semana toda e tivesse a ouvir as tuas conversas, as tuas prioridades, fosse ver o teu telemóvel, os sítios onde andaste, os sites e os reels que tu andaste a ver, as pessoas com quem estiveste, a forma que utilizaste o teu tempo, ele ia dizer que tu és quente. Essas pessoas que tiveram a ver a tua vida a semana toda, eles iam dizer que tu acreditavas em Jesus? Eles iam acreditar que a minha vida é Cristo? Estas são as coisas que nós temos que ver, queridos. Não é no domingo, não é no grupo de vida, não é quando a gente está ao pé de nós. Não é, queridos. É quando os outros estão. As pessoas que estão à tua volta, eles concluem que realmente Cristo é o centro na tua casa, ou vão dizer que há outra coisa que está a ocupar esse lugar? Sabes uma coisa? Se tu quiseres fazer 3 perguntas a ti próprio, tu vais ter a resposta exata de onde é que tu estás, quem é a prioridade da tua vida. E essas perguntas são: onde é que tu investes o teu tempo livre? Onde é que tu tens investido o teu dinheiro? E qual é o assunto que mais prazer te dá? Falar. Qual é aquela coisa que tu falas, que te ficas entusiasmado de uma forma assim, não? Queridos, aí nós vamos ver que realmente onde é que estão as nossas prioridades. E se calhar não é Cristo. Se calhar nenhuma destas 3 coisas que eu te disse é Cristo. Se calhar, estou a dizer se calhar, não estou a dizer que é nem que não é, estou a dizer que se calhar não é. Ou se calhar das 3 só uma é que é. E quando nós temos uma prioridade em Cristo, queridos, nós temos que ter coisas bem estabelecidas em Cristo. E nós temos que saber o que é que nós estamos a fazer. Se há coisa que eu amo fazer, queridos, é falar. Está a chover, não é, malta? Isto é chuva. Quem deixou a roupa na rua já sabe que vai ficar molhada. Se tu queres saber exatamente onde, estás-te a lembrar que deixaste a tua na rua, não foi? Até eu me lembrei, vê lá. Foi só uma parte, foi só para... Jesus, tem misericórdia. Queridos, sabem uma coisa que me dá prazer? É falar daquilo que Deus fez na minha vida. Eu começo às vezes, hoje não tanto, mas antes eu usava muito o meu testemunho, os meus testemunhos, da maneira que Deus me salvou, aquilo que a pastora Cátia fez comigo e tal, essas coisas. Mas aquilo dá muito, porquê? Porque Deus mudou isso tudo. Há uma nova história, há um antes e um depois de Cristo.
Ainda hoje Deus continua a fazer coisas maravilhosas. E eu, quando estou, por exemplo, a fazer fundamentos da fé, quando dou por mim, eu estou a chorar. Porque eu lembro-me daquilo que Deus fez, é maravilhoso. Então, se me perguntares qual é a coisa que mais prazer eu tenho, é falar com irmãos de uma forma, não é discutir Bíblia, não é dizer quem tem razão, não, é nós partilharmos as cenas. Não é só uma conversa. Eu esta semana estive com um irmão, a gente estava na conversa, começamos a conversar assim sobre coisas, e eu comecei a pensar sobre a minha cabeça, e eu pensava assim, meu Deus, realmente Jesus já fez muita coisa boa na minha casa, na minha vida, na vida dos meus filhos. Então é isso que me dá muito prazer. Não, queridos, se eu gosto de falar noutros assuntos, gosto, eu falo da bola, mas o que me dá prazer é falar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus vai fazer ainda na minha vida. Amém? Então isso são padrões que nós podemos começar a dizer. Deixa-me só te dizer esta coisa que eu já te disse há 15 dias atrás, e se calhar tu não estavas cá alguns e outros já se esqueceram. Tu não és aquilo que tu fazes. Nós temos que começar, se tu queres viver para Cristo, nós temos que começar a ter esta identidade de filho de Deus. Porque um filho de Deus, há coisas que nós fazemos, se nós formos filhos de Deus, nós deixamos de fazer. Amém? Certo? Segundo ponto. Quando Cristo é a nossa vida, as circunstâncias deixam de controlar a nossa alegria. Sabem, Cristo, estas palavras tornam-se mais poderosas e impressionantes. Sabem porquê? Porque Paulo, quando escreve este texto lá em Filipenses 1:21, quando ele afirma que o meu viver é Cristo, querido, ele não estava na República Dominicana, na praia, nas areias brancas. Ele não estava a usufruir da melhor situação da vida dele, queridos. Paulo, nesta altura, quando ele faz esta afirmação, Paulo estava preso, numa masmorra, acorrentado. Paulo estava num ponto da vida dele que ele não sabia se ele ia ser liberto ou se ele ia ser condenado. E quando falamos condenado, é condenado à morte. Ele não sabia. E é neste momento que ele fala esta maravilha. Humanamente, tinha todos os motivos para estar frustrado. Ele tinha todos os motivos para chegar ao pé de Jesus e dizer: Senhor, mas eu servi durante tanto tempo, e é aqui que eu vou acabar. Se calhar só sou eu que faço isso às vezes. Se calhar só sou eu que chego e Paulo, naquele momento, quer dizer, é maravilhoso. Reparem nesta coisa extraordinária. Vocês sabem como é conhecida a carta de Filipenses? Sabem como é que é conhecida no mundo da teologia? Todos os livros têm um subtítulo, vamos assim dizer, né? Que as pessoas dão. Sabem qual é esse subtítulo da carta de Filipenses? Carta da alegria. E você ficava a pensar: meu Deus. E sabe quem escreveu? Foi o preso. Foi aquele que não sabia se ia ficar sem percurso ou se ia... Não sabia. Foi ele. A carta da alegria. E sabem porque é que essa carta é conhecida pela carta da alegria? Simplesmente porque Paulo fala muito mais de Cristo do que da prisão. Paulo fala muito mais de alegria do que das tristezas. Paulo fala muito mais em liberdade do que as amarras ou correntes. E ele fala muito mais de esperança do que dificuldades. E sabem porquê? Porque as circunstâncias deixaram de definir a sua vida. E esse é um grande padrão que nós temos que nos ensinar a nós mesmos. Não é as circunstâncias que eu estou a viver que vão definir aquilo que eu sou. É a minha paixão por Cristo. É a minha paixão pelaquela obra maravilhosa que Jesus fez naquela cruz, para que eu e tu possamos alcançar a vida eterna. Sabem o que, queridos? Em Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto na fartura como na fome, assim como na abundância como na escassez. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Não interessa, queridos. Nós vamos passar o dia mal. Nós vamos passar a noite de choro. Só que nós temos que aprender que a Bíblia, quando nos ensina, ela ensina-nos o quê? O choro pode durar. Ele diz que pode durar. Nem diz que vai, mas diz pode. Se vier, ele pode. Ele pode durar uma noite. Mas, vai passar o que tu estás a passar hoje.
vai passar. Sai desse lugar. A palavra de Deus diz, quando passares por tribulações, para a gente não desanimar. Ela não diz se passares, tende bom ânimo, não é? Tende bom ânimo. Não, ela diz se passares. Não, ela diz quando passares. Então tu vais passar, mas quando passares, tem bom ânimo. Não desistas. Deus é contigo, mesmo nesses momentos. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca tinham vivido a experiência com Cristo se não fossem colocados dentro daquela fornalha. Que eles foram colocados 3, mas depois andaram 4. Os gajos da porta morreram com o calor, eles andaram a passear pelo fogo, nem cheiravam a fumo. Mas eu não quero nem pensar quando eles estavam a ser empurrados para lá, o que é que passou naquele coração deles. Mas isso só tudo aconteceu porque eles não negociaram valores nem princípios de Deus. Amém, igreja? Então, quando passares pelas coisas, não tenhas, a circunstância não pode. Aqui começa o nosso grande desafio. Nós passamos demasiadamente tempo a pedir a Deus que mude circunstâncias, mas Paulo aqui mostra algo muito maior. Quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, até as circunstâncias mais difíceis deixam de ter a última palavra. E outra coisa que este texto deixa bem claro, que é isso que eu já falei pouquinho sobre isso, é que Paulo começa a dizer o quê? Aprendi a viver. Ele não nasceu. Paulo não recebeu Jesus e ficou pronto. Ele diz, eu aprendi. E é como nós, cada vez que vem uma dificuldade na nossa vida, queridos, nós podemos ter 2 coisas que nós fazemos. Ou vamos fechar o nosso coração e vamos ficar de totói, ou a gente vai aprender com a situação que nós estamos a passar. Então Paulo, ao longo da sua vida, aprendeu que aquilo era só mais uma cena. E nós, com a caminhada cristã que nós vamos tendo, nós vamos aprendendo que há coisas que... Sabem onde é que nós mais aprendemos? Não é com as vitórias. Vitória é resultado. Onde nós mais aprendemos é com as derrotas, com aquilo que nós fazemos mal. Aí é que a gente aprende. Tens 2 questões. Ou fechas o teu coração e não aprendes nada, ou tu quebrantas o teu coração e vais aprender muita coisa. Então é isso, quando nós fazemos isso, nós temos a noção exata, queridos, do que realmente nós estamos a fazer. Então nós temos que aprender a passar por estas coisas debaixo da presença de Jesus ao nosso lado. Talvez muitos de vocês chegaram aqui hoje cansados, desiludidos, ansiosos, desgostosos, preocupados, perdidos em saber o que é que vão fazer. Mas talvez haja aqui alguém hoje, nesta manhã, que esteja a parar, será que vale a pena? Durante esta ministração toda, se calhar alguém está a perguntar, será que eu estou a fazer a coisa certa? Se calhar alguém está aqui a perguntar, será que eu estou realmente a viver um relacionamento certo? Será que eu estou a viver um propósito certo? Será que Deus tem algum propósito para mim? Será? Só que o nosso problema, e hoje Deus não quer começar por responder a todas estas perguntas. Deus quer te fazer uma pergunta importante, e essa pergunta é: quem sou eu para ti? Hoje é a pergunta que Jesus quer te fazer, não é o pastor Fernando. Quem sou eu para ti? Esta é aquela pergunta que Deus faz a Adão, sabem? A mensagem desta palavra toda, o que eu quero chegar no final, é aquela pergunta que Deus faz a Adão. E que pergunta: Adão, onde tu estás? Como se Deus naquele momento, derivado ao pecado de Adão, ele tivesse perdido toda a sua glória. Que Deus deixou de ser omnipresente naquele momento, porque Adão pecou. Não, queridos, Deus sabia muito bem onde Adão estava. Deus só queria saber era se Adão sabia onde é que ele estava. Deus estava lá a perguntar, Deus perguntou: onde estás, Adão? Deus estava lá a dizer a seguinte coisa assim: Adão, já viste onde é que tu estás? Já viste o lugar em que tu foste parar por aquilo que tu fizeste? E hoje, essa pergunta que eu te fiz há pouquinho, que Deus te fez há pouquinho, quem sou eu para ti? É exatamente a mesma coisa. Deus hoje quer te desafiar a só tu perguntares onde é que tu tens colocado Deus, qual é o compartimento que Deus ocupa no teu lugar. É ao domingos de manhã, ou à tarde, ou ao fim do dia, ou é um bocadinho aquela coisa que eu faço, qual é o compartimento que Deus está a ocupar? Deus está num todo, Deus está a governar a tua vida num todo. E com isso eu não estou a dizer que tu estás perfeito, porque ninguém está perfeito. Queridos, a minha luta há muitos anos, desde que eu me converti e tive um encontro genuíno com o nosso Deus, a minha luta é uma só. Sabem qual é? É eu hoje ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. É eu amanhã
ser um bocadinho melhor do que eu fui hoje. Melhor em quê? O melhor esposo, o melhor pai, o melhor pastor, o melhor filho, o melhor filho de Deus. Porque nós, queridos, nós carecemos muito. Só que nós hoje temos uma arrogância enorme dentro de nós. Então a pergunta que eu quero que fique, e gostava que até ao final da nossa ministração encontrasse uma resposta: quem sou eu para ti? Amém? Terceiro ponto: quem vive para Cristo vive algo muito maior do que si próprio. Paulo, em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. E no 15 ele diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos uma cultura hoje profundamente centrada no eu. Esta grande pergunta que eu te fiz anteriormente: quem sou eu para ti? Eu, Cristo. Quem sou eu, Jesus, para ti? Sabem porquê? Porque há um camarada que geralmente ocupa esse lugar. E sabem quem é esse camarada? És tu. Diz assim: sou eu. Muitas vezes o rei, o quem domina a tua vida não é Cristo, não é o pastor, não é a esposa, és tu. Não, isso é mentira. A esposa geralmente domina, não é? A esposa é que manda. A gente olha para o Hamilton hoje, foi a Débora que vestiu o Hamilton. Senão ele vinha com a camisola amarela e o chapéuzinho de um passarinho qualquer. Não era, Débora? Não, estou a brincar. Quem ocupa o lugar no nosso maior é Deus ou és tu? Tu costumas fazer mais a vontade de Deus ou a tua vontade? Sabem que há coisas que eu tenho muita vontade de fazer e eu não faço. Há muitas coisas que eu tenho vontade de dizer e eu não digo. Porquê? Porque eu dou esse espaço ao Espírito Santo para trabalhar dentro do meu coração e dizer assim: trava. E quando geralmente isso não acontece, sabem o que é que acontece? Eu vou me dar mal com isso. Então nós temos que dominar a nossa mente, levar a nossa mente cativa para a gente ter atitudes igual a Ele. Então nós, o que é que nós hoje a cultura ensina-nos o quê? Segue o teu coração, faz aquilo que te faz feliz, vive para tu mereces, que nós não merecemos nada. Pois dizem assim: não, lê este livro. Qual é o livro? Em busca da felicidade. As 1001 maneiras para sermos felizes. Queridos, queres um livro para te fazer feliz? Leia a Bíblia. Não é que não possas ler os outros, mas não vás atrás dessas coisas. Como eu ter sucesso? Queridos, para com isso. O grande mal é que nós vivemos completamente em busca de coisas para quê? Para alimentar a nós mesmos e não o outro. Queridos, e a Bíblia, os mandamentos da Bíblia não têm nada a ver com nós, têm sempre tudo a ver com Deus e com o outro. Só que o diabo, ele distorce as coisas de uma tal forma que ele leva uma sociedade hoje completamente o quê? A viver para nós próprios. Hoje nós temos casas inteiras que estão agarradas a um telefone durante uma refeição, enquanto vês a gente estar a compartilhar o dia a dia do que se passa. Nós vemos pais com criancinhas, bebezinhos, com de colinho, que eles precisam de... queridos, é a altura que eles mais precisam de ti. Eles não precisam de uma tela à frente dele para distrair enquanto tu jantas. Eles precisam que tu partilhes com ele, que os metas na mesa. Acaba com essas telas à mesa. Mesa é sítio de comunhão, não é sítio de telas. E peço desculpa se estou a ofender alguém, e não é recado para ninguém, para não dizer que o pastor anda a dar recados. A tela tira o tempo que devias dar ao teu filho, à tua filha, e tu isso vais pagar uma fatura muito mais à frente. Então nós temos que ser esses homens, queridos. Hoje o Evangelho hoje muda completamente. Já não vivemos para nós, vivemos para Ele e para o outro. Qual é o principal mandamento que Deus nos disse? A Eunice já falou nisso. Qual é? Amar acima de todas ou sobre todas as coisas, certo? Qual é o segundo? Então o próximo tem que ser igual a ti, não é se tu seres melhor que o próximo. Primeiro, muito importante, se tu não te amares a ti, não vais conseguir nem amar a Deus, nem amar o próximo. Portanto, esquece isso. Então tu tens que ter uma autoestima por ti, tu tens que te amar a ti próprio, daquilo que tu tens que te amar, para tu conseguires dar essa demonstração, tanto ao nosso Deus, como ao nosso próximo. E se tu fizeres ao próximo aquilo que gostavas que te fizessem a ti, queridos, vai dar tudo certo. O mal é que nós fazemos muitas vezes ao próximo aquilo que a gente não gosta que nos fizessem a nós. Então o nosso mudar, a nossa vida muda. Já não vivemos para nós sermos felizes. Sabem, nós vivemos, sabem para que é que deveria ser a nossa vida? Para ter comunhão com Deus e glorificar o seu nome. Quando eu glorifico a Deus, quer dizer, é algo que me deixa muito feliz. Glorificar a Deus passa a ser o nosso padrão de felicidade.
É o que Paulo fez naquela prisão. Paulo podia ter feito outro dia, ai de mim, ai vida, estou aqui. Não, querido, ele não fez nada disso. Ele disse, não, o meu viver é Cristo. E se eu morrer é lucro. Só depois, se vocês continuarem a ler, ele vai dizer o quê? Só não morro, sabem porquê? Por causa de vocês. Porque ainda tenho que ficar aqui para vos ensinar mais umas cenas, porque senão eu já ia. Mas ele não reclamou, ele só disse isso e fica tudo bem. Este tom foi do pastor Fernando, não foi de Paulo. Então, quando nós sabemos para onde vamos, nós estamos convictos. Mas ele disse, mas convém, para mim era lucro, mas eu tenho que ficar porque ainda não terminei o meu propósito e o meu ministério. Ainda havia mais umas igrejas para fortalecer. Vocês entendem? Então, quando nós vivemos estes padrões, a coisa vai melhorar. Então, a pergunta deixa de dizer o que é que me faz feliz e pode passar a ser o que é que eu posso fazer que vá glorificar o nome de Jesus. É-me divorciar do meu esposo? Não é de certeza. É ser mal criado no meu trabalho? Não é de certeza. É ser um mau aluno? Não é de certeza. Então eu posso glorificar a Deus o quê? Com as minhas boas atitudes de Cristo. E isso vai me deixar feliz. E já não vivemos. E o que é que eu quero fazer? Passa a ser o que é que Jesus quer que eu faça. Porque se nós formos fazer de Cristo, se nós formos fazer tudo aquilo que a gente quer, a coisa não vai dar certo. Vai dar ruim, como vocês dizem. Alguns de vocês dizem. Não vai dar certo, queridos. Nós, quando vamos fazer alguma coisa, queridos, nós devíamos perguntar a Deus, Deus, é para fazer? Tu queres que eu vá por aqui? Aquela pergunta que Jesus fez, aquela afirmação, que seja feita a tua vontade. Queridos, há coisas muitas, eu digo isso sempre, não vou dizer outra vez. Muitas coisas que eu faço que eu não queria fazer, mas isso vai continuar a ser assim cada vez pior. Sabem o quê, queridos? É exatamente isso que Paulo viveu. Paulo perdeu o prestígio, perdeu o conforto, perdeu a liberdade, mas ele escreve em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade no conhecimento de Cristo Jesus. Sabem, queridos, Paulo descobriu que conhecer Cristo vale muito mais de qualquer conquista, status ou recompensa. Viver para Cristo e conhecer a Cristo vale muito mais que todas estas coisas. E é isso que nós temos que tentar perceber cada dia mais. Para muitos de nós, o nosso viver não é Cristo porque nós ainda não o conhecemos. Amém? Amém? Quarto, uma igreja apaixonada transforma o mundo. Deus continua à procura de homens completamente apaixonados por Jesus. Não pessoas apenas movidas por emoção ou por religiosidade, mas discípulos que as suas vidas revelam Jesus todos os dias. Quando Paulo e Silas chegam a Tessalónica, sabem o que é que aquela malta daquela cidade diziam? Está na Bíblia, está lá em Atos 17, 6 e diz assim: estes têm transformado o mundo, chegaram até aqui. Há outra versão que diz: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram aqui. Esta malta mudou cidades, trazia um desconforto àquilo que estava mal, aos princípios estavam mal, as idolatrias estavam mal. Queridos, e sabem o que é mais curioso? É que esta malta, eles não tinham nenhuma influência política. Esta malta não tinham redes nem seguidores no Instagram, nem nenhuma rede social. Esta malta nem sequer tinham recursos, mas eles tinham uma coisa muito maravilhosa. Sabem o que era? Tinham uma paixão inabalável por Cristo. E isso que muitas vezes nos falta. Porque se nós vivermos completamente apaixonados por Jesus, nós não vamos querer fazer nada que o desagrade e nós vamos fazer muitas coisas com uma motivação muito diferente. Quem aqui já teve ou está apaixonado? Eita, são poucos. Malta, vocês tratem esses casamentos. Hein? Quem aqui algum dia já esteve apaixonado? Mas aquela apaixoneta mesmo de juventude. Vocês sabem qual é que eu estou a falar? Que a gente, se for preciso, faz 300 km para ir dar um dá um xuxinho e vai embora. 300 km para ir. É essa que eu estou a falar, aquela paixão que a gente está no telefone e diz: não, desliga tudo, não podes dormir que eu fico aqui à espera que tu... Estão a ver essa paixão? Se nós vivêssemos essa paixão em Cristo, queridos, vocês acham que alguém ia parar esta igreja? Não ia, só que a gente vive aqui, pastor falou nisso, pastor deu um recado, pastor não sei o que, a igreja está fria, porque está quente agora. Querido, não, paixão por Cristo é paixão. E quem tem paixão por Cristo tem paixão por vidas. Sabem porquê? Porque a principal obra de Jesus foi
vidas. Resgatar vidas. Ele foi à cruz para resgatar vidas. Então nós, queridos, que nós tivermos essa paixão por Jesus, a gente vai fazer tudo com uma forma muito mais leve. Amém? O mundo não precisa de cristãos apenas que frequentam cultos. Precisa de discípulos cujas suas vidas apontam para Jesus. Onde? No trabalho, na escola, na universidade, na família, na igreja. A forma como falam, a forma como se comportam e a forma como amam o próximo. A igreja tem o poder de transformar o mundo quando vive apaixonada por Jesus. Não é ter um fanatismo religioso, não é ter um fanatismo cheio de regras e doutrinas, mas é ter um fanatismo de verdadeiros homens e mulheres que estão apaixonados pelo nosso Deus. Porque quando isso acontece, o amor, sabem que o amor é que constrange, diz a Bíblia. Quando o nosso amor é declarado na vida do outro, ele constrange os corações do outro. As atitudes que nós temos para o outro. Quando o outro nos trata mal, nós tratarmos bem. Quando o outro nos dá um estalo, nós darmos a outra face. Quando o outro nos manda andar uma milha, nós andamos duas. Essa é a verdadeira dificuldade do Evangelho. Porque nós somos muito cheios de nós mesmos. Aquele eu que governa a tua vida, que eu te disse há pouco, basta alguém pisar o teu calo e tu vais reagir. Sabem qual é a diferença, uma das grandes diferenças entre o verdadeiro Filho de Deus e aquele que não é verdadeiro Filho de Deus? Um é a ovelha, o outro é uma serpente. A ovelha, quando tu pisas, ela faz? Ela não te marra. Já sabem eu nisso. Não falei em tia. Só para que fique claro. Mas é isso. A ovelha, quando tu pisas, ela faz mé. A cobra, quando tu pisas, ela faz o quê? Experimenta pisar um bode. Experimenta pisar um bode. Vais ficar com uma nódoa negra, de certeza, na perna. Ele mal tu te vires as costas, o gajo vai-te apanhar. E a serpente vai-te morder. E a verdadeira ovelha diz: ficou giro. A verdadeira ovelha diz o quê? Ovelhinhas de Jesus. Então sejamos mais ovelhas, queridos, apaixonadas por Cristo. E por último, vale a pena entregar tudo para Cristo. Nada do que entregamos a Cristo é perdido. Tudo ganha um significado, mas não é um significado qualquer, é um significado eterno. Sabem, queridos, Paulo tinha um currículo invejável. Paulo foi formado pelos melhores homens da década, naquela década. Com certeza Paulo falava várias línguas. Com certeza Paulo conhecia todas o Velho Testamento. Paulo tinha reconhecimento de muitos e ele tinha um conhecimento profundo sobre a palavra de Deus. E Paulo tinha uma posição, mas ele escreve, e mais uma vez eu vou ler uma coisa muito maravilhosa. Filipenses 3, 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei por perda por causa de Cristo. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Sabem, queridos, muitos de nós, às vezes, e eu desta ministração toda, a palavra que veio à minha cabeça é sublimidade. E eu perguntei: o que é sublimidade? Tu sabes o que é sublimidade? É que a gente lê estas cenas assim, e esta palavra chamou a minha atenção. Mas o que é que foi esta cena que Paulo diz: eu não quero saber nada daquilo que eu perdi, porque isso para mim está tudo bem. Mas porquê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E sublimidade, sabem o que é que quer dizer, queridos? Sublimidade é o grau mais elevado da grandiosidade. É o grau mais elevado da perfeição e é o grau mais elevado da beleza. Paulo viu algo que se calhar muitos de nós ainda não vimos. Por isso ele dizia estas coisas que para mim perder é lucro. Para mim viver é lucro. Eu não preciso, já perdi, eu sei ter fome, sei ter muito, sei ter pouco. Porquê? Porque ele viu realmente a grandeza da grandiosidade de Jesus. Ele viu o grau mais elevado de uma perfeição. Ele nunca viu nada mais perfeito, queridos. Paulo nunca viu nada mais grandioso, mais perfeito e mais belo do que o conhecimento de Jesus. Por isso, fica explicado muitas vezes porque é que estes camaradas têm a vida que eles tiveram.
Porque é que estes camaradas sabiam que iam ficar com o pescoço cortado e mesmo assim eles continuavam a glorificar a Cristo? Porque eles viram algo, se calhar, que muitos de nós ainda não vimos. Se calhar nós, a resposta que nós fizemos há pouco, quem sou eu para ti, se calhar é uma resposta dada sem nós ainda termos tido este contacto com Jesus. Então, se nós queremos conhecer a grandiosidade, a beleza de Jesus, queridos, nós temos que passar mais tempo com Ele. Nós temos que fazer algo maravilhoso. Queridos, estou a entrar numa fase da nossa vida, nós estamos a entrar numa fase nova da nossa vida. Nós estamos a descobrir isso. Agora temos, a nossa casa agora ficou cheia só de amor de Jesus, e eu e a pastora. E ontem tivemos quase até à meia-noite felizes os dois da vida. Sabe o que é que a gente teve a fazer? O quarto que era dos nossos filhos, que era do João, que agora já era só o João que está lá, a gente arrancou aquilo tudo ali para fora. Semana passada fui buscar o resto da coisa deles, pus tudo dentro de uma coisa e fui lá pôr na casa dele. Isto é teu. E ontem enchi o carro de coisas boas e fui trazer para casa. Então a gente montou o nosso quartinho de oração. Está lindo, depois eu mostro. Ficou maravilhoso. Um tapete que dá para a gente se deitar ali, está confortável. 2 poltronas, a Bíblia no meio, uma luzinha assim. A gente depois teve isso, meu Deus do céu, que tempos que eu vou passar aqui. Sabem para quê? Para conhecer um bocadinho mais dele. Há um cômodo da nossa casa hoje, podia fazer aquilo num quarto de visitas. É mau? Não. Não, a gente fez um quarto de oração. É um quarto que pouca gente irá ter acesso ali. Porque aquele vai ser o quarto meu. É aquele quarto que a palavra diz, fecha a tua porta, sabes? Fecha, ali quando eu fechar a porta. Sabe quem é que não vai entrar dentro daquele quarto? De certeza? O meu telefone. O meu telefone não vai entrar lá. Eu vou voltar a ler a Bíblia de papel ou vou voltar a ler a Bíblia num tablet sem Wi-Fi. Porque aquele momento que eu entrar para ali vai ser para estar eu e ele, e eu, ele e a minha esposa. É isso que eu quero hoje. E é isso que eu te convido a tu poderes fazer. Mesmo que não tenhas um sítio para fazer o teu quarto, mas pelo menos tenha o teu tempo com Deus. Para quando houver para que tu possas ter a oportunidade de tu veres o que é o grau mais elevado da grandiosidade, da perfeição e da beleza de Jesus. E sabem o que é que Paulo vê? Paulo viu algo. Vou dar 3 coisas, mas ele viu muito mais. O mundo oferece prazer passageiro, mas Cristo oferece-nos uma vida abundante. O mundo promete felicidade, mas Cristo transforma o nosso coração. O mundo oferece-nos um sucesso temporário, mas Jesus tem para ti, numa bandeja, um propósito eterno. E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida. É que tu hoje, eu não quero que tu saias daqui, quero que tu saias daqui só mesmo assim. Eu quero mais um bocadinho este Cristo. Eu quero viver mais um bocadinho este Jesus. Eu quero conhecer mais um bocadinho este Jesus. E para terminar, há uma enorme diferença entre nós admirarmos Jesus, gostar de Jesus, mas poucos, arrisco-me a dizer, que possam dizer a minha vida é Cristo. Eu não estou a pôr em causa o que tu amas Jesus, não estou a dizer que tu não amas a pessoa de Jesus, mas o que eu estou-te a dizer é que se calhar a tua vida não é uma vida para Cristo. Se calhar o teu viver não é Cristo. E essa, ia dizer desconforto, mas pode não ser. É essa situação que eu gostava que tu saísses hoje daqui. Se realmente a tua vida tem sido para Cristo. Se eu gostava que tu pudesses só para eu tenho vivido mais para Cristo ou tenho vivido mais para mim? Tudo o que eu faço é para eu ter algum tipo de reconhecimento ou tudo o que eu faço é para que Jesus tenha o reconhecimento? Tudo o que eu amo é para que o meu amor seja demonstrado ou é para que o amor de Jesus seja demonstrado?